meteorologia espiritual? Meteorologia espiritual é para saber prever os próximos tsunamis, terremotos, furacões, tornados que vão acontecer. Nós temos que estar com a Bíblia aberta e saber as notícias atuais. Não podemos ignorar, viver numa redoma, ignorando o que está acontecendo no mundo, ignorando o que acontece com a igreja. Nós precisamos estar atentos. A Bíblia diz: vigiai e orai. Então, oração é para saber o que o Espírito Santo está dizendo, e vigiar é para saber o que está acontecendo aqui na terra, né? Oração é para saber a direção do céu, e vigiar é saber o que está acontecendo na terra, né? Um olho fechado orando e outro olho aberto vigiando. Não vamos andar só no céu e não vamos andar só na terra. Vamos andar com os olhos no céu e na terra ao mesmo tempo. Amém? Amém. Tem muitas teorias e teologias sobre escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas. E tem muita divergência. Tem uns que espiritualizam tudo, tem uns que falam que tudo é literal. E aí tem muita divergência. E realmente Deus, se Ele quisesse tornar as coisas claras para nós, Ele faria. Mas Ele gosta de esconder, né? Deus gosta de mistérios. Ele gosta de parábolas. Ele gosta de falar coisas que você não consegue entender com a mente e você precisa de revelação do Espírito Santo. Ele fala em códigos, né? Então, mas eu quero falar com vocês hoje à tarde sobre uma coisa mais segura de escatologia, que não é da minha cabeça e não é de teologia, mas está na Bíblia, tá? E isso Deus previu e passa para nós também, para nós sabermos, não o dia que Jesus volta, não prever exatamente, vai ser 7 anos, vai ser 3 anos e meio, vai ser isso, vai ser... Não, essas coisas aí ele não quer falar. Não sei se vocês sabem, mas o pessoal duvidou de que Jesus seria o Messias prometido, porque ele veio de Nazaré. E minha esposa nasceu em Rubiataba, Goiás, no Brasil, que é um lugar que o pessoal fala assim: o quê? Onde? É um lugar muito caipira. Quando nós mudamos para lá, era faroeste. Literalmente faroeste, mesmo. Meu pai mudou dos Estados Unidos com a família, sem sustento garantido, sem nenhuma missão atrás. Na verdade, ele tinha $100 da minha avó, que era para a escola dos filhos. Ele tinha 6 filhos. E ele tinha só esses $100, não tinha mais nada, não sabia a língua. É um país estranho. Em 1964, e depois nunca mais voltou para os Estados Unidos, apesar de ter muita vontade de voltar, mas Deus nunca deixou. E ele morreu e foi sepultado em Jundiaí, onde a gente mora agora, perto de São Paulo, em 2007. Mas eu brinco com as pessoas que Rubiataba é Nazaré, porque o pessoal falou para Jesus na época: pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Não, as escrituras dizem que o Messias ia nascer em Belém. Esse cara é de Nazaré. Jesus podia ter desmentido eles, né? Podia ter falado assim: olha aqui minha certidão, seus idiotas. Eu nasci em Belém. Só não passei muito tempo lá, mas nasci lá. Mas ele não falou. Deixa eles pensar que eu nasci em Nazaré. Ele não quis esclarecer, provar para ninguém. Ou vocês acreditam,
ou vocês não acreditam. Você resolve. Então Deus cumpre a sua palavra sempre, mas não do jeito que a gente pensa. Depois que passa, você olha para trás e fala, é mesmo. Ele entrou em Jerusalém montado num jumento, está escrito que foi um jumento mesmo. Nasceu de uma virgem, foi em Belém. Entendeu? Depois que passa, você olha para trás e fala assim, é verdade, cumpriu. Então Deus nunca vai explicar sobre quando Ele vai voltar, que jeito vai ser, como a igreja tem que sair. Ele não vai explicar essas coisas. Depois que passar, Ele vai assim, é verdade. Apocalipse falou isso e aconteceu assim. Os profetas falaram isso, vai acontecer assim. Deu para entender bem? Você não vai entender antes, você vai entender depois. Aí já é tarde demais. É igual as placas nas estradas. Aqui em Japão talvez seja melhor. Mas no Brasil, é depois que você errou, vem a placa. Você errou, seus desgraçados. Por que não põe a placa antes, para a gente não errar, né? Eles põem a placa depois. Já virou, depois tal lugar, tal quilômetros. Mas peraí, se pusesse antes eu não virava aqui. Então Deus também gosta assim, mais ou menos assim também. Ele quer que você dependa do Espírito Santo. Ele quer que você saiba que Ele é necessário. E Ele quer, momento por momento, nos dirigir. E que a gente dependa dEle, que a gente não tenha o mapa da mina antes da hora. Até aí tudo bem? Mas Ele não deixa a gente totalmente no vazio, não. Ele deixou claramente algumas coisas bem claras que estão acontecendo. Por exemplo, Ezequiel 38, 39, se você ler, ele fala que nos últimos dias ele vai trazer Rússia, Irã, Turquia e todos esses países ao norte de Israel contra Israel. E fala assim, eu vou levar eles, Gog e Magog, tal e tal e tal. E Elão é Irã. Ele fala, e Rússia, e Irã e todo esse pessoal já está tudo junto já. E nós vamos atacar essa terra cujo povo foi espalhado para todas as nações e voltaram. E é uma terra que era deserto, mas agora está prosperando e tem muita coisa. Vamos lá roubar essas coisas. Gente, Ezequiel falou isso, sei lá, eu não lembro a data, mas é muitos anos antes de Cristo. Talvez 500 anos antes de Cristo. Tá? 500 anos antes de Cristo. E nós já estamos 2.000 anos depois de Cristo. Dá 2.500. 2.500 anos, ele fala de coisa que está no jornal hoje. E durante esses 2.500, todo mundo fala assim, isso aí não deve ser literal. Isso deve ser espiritual. E não, é literal mesmo. É judeu mesmo, que foi espalhado em toda parte do mundo e que voltou faz 70 e poucos anos. Então aquilo que parecia que não ia acontecer, 2.500 anos antes que ele falou que ia acontecer, aconteceu. Ou seja, para cumprir aquilo que está escrito em Ezequiel 38, 39, só falta uma coisinha. Eles fazem, vão para a terra que não tem muros, que está desprotegido, que está tranquilo. Não. Israel está lutando contra 7 países e está ganhando todas. E tem muro que chama Domo de Ferro, tem um tal e tal, é o mais avançado do mundo. Ele tem alto muro, ele tem a bomba atômica. E eles não vão atacar Israel do jeito que está hoje, de jeito nenhum. Essa parte ainda falta. Mas depois eu te conto minha teoria sobre isso aí. Eu conto agora porque é muito fácil, né? É muito fácil, porque o presidente Trump, ele foi eleito contra toda expectativa, era para o cara estar morto, era para o cara estar preso, e ele não morreu, ele não foi preso, e ele ganhou a eleição num país onde rouba todas as eleições. Então, Deus está fazendo coisa muito forte. E sabe a única coisa para tirar esse muro, para cumprir literalmente Ezequiel 38, 39,
é destruir a força atômica do Irã. E está nos jornais, qualquer dia desse vai acontecer. Ou pela diplomacia, ou pela... Eles vão destruir. Porque os países árabes não falam, mas que eles querem. Vai, Israel, acaba com eles. Eles não podem falar porque eles são muçulmanos. Mas eles são sunitas. Irã é xiita. Eles se odeiam tanto quanto eles odeiam Israel. E eles são ameaçados. Então a Arábia Saudita e esses outros países estão torcendo para os Estados Unidos e Israel acabar com a força atômica do Irã. Mas quando acabar com a força atômica do Irã, aí as Nações Unidas e todo esse antissemitismo mundial vai falar: Israel, desarma. Entrega sua bomba atômica também. Desarme, não vai ter mais perigo, vai ter paz mundial. E aí, Ezequiel 38, 39 está arrumadinho para acontecer exatamente igual está escrito. Estou dando só um exemplo para vocês sobre como a Bíblia é a verdade e como ela é relevante. Em Zacarias 12, 13 e 14, fala que Jerusalém será uma pedra de tropeço e todo mundo que pegar vai se machucar com ela. Gente, por 2000 anos, aquilo lá era só brejo, deserto. Não tinha ninguém lá. Mas agora é o assunto do mundo inteiro. E não tem petróleo, não tem dinheiro, não tem cultura mundial, que nem Paris, Londres, né? Não tem. Por que Jerusalém é o centro da conversa do mundo inteiro? Por que é a pedra de tropeço que todo mundo pega? Não há problema. Por que é o assunto de todo mundo? Porque Zacarias falou que ia ser. Vocês estão entendendo? Então, só para vocês saberem. Então, vamos pensar assim, em termos práticos, para nós, como igreja, a gente precisa saber a hora que nós estamos vivendo. Porque se nós não soubermos a hora que nós estamos vivendo, nós vamos daqui 2 anos, 3 anos, olhar para trás e falar assim: eu devia ter me preparado. Mas eu não dei ouvidos. Hoje, por exemplo, você está para ouvir algumas coisas que depois você não vai poder falar que você estava desavisado, certo? Eu vou avisar vocês, aí vocês vão ser responsáveis. Então, na época de Noé, o negócio era fazer uma arca. Gastou 100 anos para fazer, porque ia vir o dilúvio. Mas no tempo de Moisés, se fosse fazer uma arca, era idiotice, né? Não era para vir dilúvio, era deserto. Deserto não tem água, nada, então não tem perigo nenhum. Era para tirar o povo do Egito. No tempo de Davi, era para construir o templo. Cada época tem uma coisa para ser feita. E não copia o do passado. Tem gente orando para Deus repetir Azusa. Não vai repetir Azusa. Azusa foi no início do século XX. Nós estamos no século XXI. Claro, o mover de Deus e aquela presença de Deus nós queremos. Mas não vai ser igual. E não vai ser repetido. Vai ser melhor, maior, diferente. Estamos combinados aí? E a nossa vida pessoal não pode ser divorciado do que Deus quer com a igreja. Porque no tempo de Noé, uns tinham que cortar as árvores, outros tinham que serrar e fazer tábua, outros tinham que pegar o asfalto, o bicho para colar, outros tinham que pegar os bichos, entendeu? Cada um tem um serviço diferente, mas tudo contribui para o mesmo propósito. Então a minha vida não pode ser divorciada do propósito de Deus da nossa geração. Então tem meu irmão, muitos anos atrás, escreveu um livro chamado Visão. E ele falou que tem 4 tipos de visão. Visão geral, que é o propósito eterno de Deus, que Deus está fazendo tudo para esse propósito. E esse propósito é o quê? Fazer convergir em Cristo todas as coisas, no céu e na terra. Todo joelho dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia. Ele vai conseguir, quando terminar o mundo, aquilo que Ele queria quando Ele começou o mundo. E o que Ele queria?
que além da Trindade tivesse um quarto, que é a noiva do Cordeiro, certo? Então ele vai conseguir. Se a Bíblia fosse um hino, qual que seria o refrão? Gente, a Bíblia foi escrita em 1500, 1600 anos, 40 e tantos autores, pessoas que nem sabiam que ia entrar na Bíblia, num livro chamado Bíblia, eles não sabiam. Paulo escreveu carta para as igrejas, ele estava pensando em Corinto, não estava pensando em nós, entendeu? Mas entrou na Bíblia. João teve uma visão, ele não sabia, vai ser o último livro da Bíblia, ele não sabia. Os homens não sabiam, mas Deus usou homens para escrever a Bíblia. E a Bíblia, então, é um tesouro maravilhoso. E tem um enredo, e tem uma floresta de detalhes, mas tem uma vereda no meio dessa floresta. Então não se perca nos detalhes, entenda o propósito. Paulo diz: Deus me revelou o mistério da sua vontade. O seu propósito eterno é usar a igreja para envergonhar Satanás, para vencer pela fraqueza, vencer pela morte, vencer sem armas, vencer pelo amor, vencer pela santidade, vencer a tentação, vencer o pecado, não por armas, não por ser forte, vencer pela fraqueza. Depois vem a parte da força, quando Jesus voltar, aí vai ser força. Aí vai ser. Ele vem com exército, ele vem com raiva, ele vem para matar tanta gente, vai ter tanto sangue que vai subir até o arreio dos cavalos, vai ser um negócio horrível, mas está escrito na Bíblia que vai ser assim. Então ele não é só o cordeiro, ele é o leão também. Ele não é só amor, ele é fogo consumidor. Amém. Então, esse é o propósito eterno de Deus, chama visão geral. Nada do que acontece nesses 6.000 anos foge disso. Ele passa 100 anos, 200 anos, no período intermeio foi 400 anos, sem falar nada, entre Malaquias e Mateus, entre Elias, né, e João Batista. E ele fica calado o tempo todo, mas ele está trabalhando em um só propósito. E ele vai conseguir, porque ele é Deus. Se olhar para a igreja do que está, a gente fala assim, não vai conseguir não. Mas é Deus, então ele vai conseguir. Esse é o propósito eterno de Deus. Agora a visão, isso se chama visão geral. A visão atual é em que fase está esse propósito. Quando você planta semente de milho, a semente morre, abre, brota um negocinho verdinho, depois vai crescendo, depois forma as folhas, depois chega a época de começar a dar o pendão, entendeu? E depois começa a formar as espigas, e depois ele seca, e depois ele fica pronto para comer ou plantar de novo, certo? Cada fase tem fases. Em que fase nós estamos agora? Não é fazer a arca, não é tirar o povo do Egito, não é fazer um templo, certo? Em que fase nós estamos agora? Isso chama visão atual. Em toda a terra tem que ter gente cortando árvore, fazendo as tábuas, pegando o picho, entendeu? Para contribuir para o propósito agora. Amém. Se você está ligado com o Espírito Santo, você vai saber qual é a sua parte e qual é a fase que a igreja está. Mas nós sabemos que no fim, antes de Jesus voltar, ele vai ter muitos grãos de milho, igualzinho o milho que ele plantou. Amém. Ou seja, vai ter cópias de Jesus em toda a terra. Não parece possível, mas vai. Porque ele plantou a semente, e a Bíblia diz que ele vai olhar o resultado do seu fruto, do seu trabalho, e vai ficar satisfeito. Amém. Se ele olhar para a igreja do jeito que está hoje, ele não vai ficar satisfeito, não. Mas ele vai ficar satisfeito. Então, esse é o propósito eterno de Deus. Tem a visão geral, tem a visão atual, tem a visão específica. Cada comunidade tem um propósito, tem um carisma, tem uma parte. E tem a visão individual, que é a sua vida. Você está numa comunidade cujo carisma você pode contribuir e está ajudando, e está encaixado, ótimo. Você não está, procura onde você pode estar, certo? Que a sua visão individual tem que casar com a visão específica, com a visão atual e com a visão geral. Visão geral,
visão atual, visão específica, visão individual. Certo? Ele quer que a gente ande segundo a vontade dele. Mas a vontade dele não é para você uma coisa que está meio perdida. Não, é dentro de um propósito. E eu faço que ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Tá? Então, você precisa saber a história. Você precisa saber o que vem acontecendo até agora, e o que vai acontecer, e onde nós estamos agora, o que vem para frente. Você precisa saber. Senão a sua igreja vai estar rodando em círculo. A sua vida vai estar sendo sem propósito. Você vai estar só repetindo coisa do passado. E tudo que repete só coisa do passado está morrendo. Entendeu? Está morrendo. Hoje, uma coisa que está... Eu estava pensando hoje. Eu tenho mais de 50 anos de ministério. Eu conheço músicas que vocês nunca ouviram. Lá do fundo do baú. Sabe? Eu conheço músicas que eram assim, tipo... Sabe? Moviam o coração das pessoas. E vocês não teriam noção dessas coisas. Então, assim, cada fase, cada fase tem músicas, cada fase tem aquela coisa que é a moda da época, entendeu? Mas vai passar. Você não pode ficar copiando as igrejas em outras cidades, em outros países. Você não pode. Você tem que achar Deus. Você tem que achar a vontade de Deus. Você tem que saber o que Ele está fazendo, o que Ele fez, para onde Ele vai, como é que vai ser. E Israel faz parte muito importante. Bom, isso aí tudo é só introdução. Vamos terminar a introdução agora e falar da mensagem. Tá bom? Mas só que esse tanto que eu falei aí, dá para você digerir por muito tempo. Dá para você pensar por muito tempo. Qual é a figura mais garantida para você ter uma visão escatológica correta dos últimos dias? Qual é a visão? Que não dá para questionar, porque é bíblico e é claro. Como eu disse, não dá para saber datas, não dá para saber quantos anos, mas dá para saber em que fase nós estamos do plano de Deus. E esse mapa dos acontecimentos está nas festas de Israel. As festas de Israel. Eu sou presidente do Ticum Brasil. Ticum é a palavra hebraica que significa restauração. Fala em Atos 3, Pedro diz que Jesus não volta antes da restauração de todas as coisas que os profetas falaram desde o início. Não é a restauração de todas as coisas, é a restauração das coisas que os profetas falaram. Porque depois que Jesus voltar, vai ter 1000 anos onde vai restaurar esse inimigo após inimigo. O último inimigo é a morte, mas o primeiro inimigo você escolhe, que não está na Bíblia. Pode ser barata, pode ser piolho, pode ser coronavírus, pode ser o que você quiser. É uma coisa bem pequenininha, que é o primeiro inimigo. E o último inimigo é a morte. Então ele vai gastar 1000 anos e os vencedores vão estar reinando com ele e ajudando esse processo, que vai ser bem emocionante, vai ser bem legal. Mas as festas de Israel, então assim, nós estamos muito ligados com o que Deus está fazendo em Jerusalém. O presidente do Ticum Global é Ashley Tratter, que escreveu o livro Relacionamento de Aliança, que não é nem evangélico e nem judaico, é Bíblia. É Bíblia. Nós não queremos que você use kippah, que você, aleluia, né? Mas pode usar boina, tá? Pode. Boina eu uso não por causa de nenhum motivo religioso, é porque eu andei perdendo bastante cabelo por causa da quimioterapia. Mas assim, mas nós não vamos equipar, nós não vamos pôr candelabro, nós não vamos celebrar as festas, as datas festas, nós não vamos judaizar ninguém. Eu acho que eu ia falar isso. Judeu cumpre as coisas porque é da cultura deles, tem que ser. Mas nós somos gentios, então nós não vamos copiar judeu, entendeu? Então isso, quando você fizer isso, tipo, tem que guardar o sábado. Não, não pode comer bacon. Imagina, gente, eu posso comer bacon sim. Mas judeu não pode, mas eu posso. Então, assim, não tem nada a ver essas coisas, sabe? Quando você começa a judaizar a igreja, fica assim, você fica fazendo atenção para coisas aparentes e tira a atenção de Jesus.
Isso não é bom. Fazer coisas assim, nós estamos mais bíblicos, nós estamos... Peraí, você está no Novo Testamento ou está no Velho? Me fala alguma coisa. Mas as coisas do Velho Testamento são importantes, porque o plano de Deus começou lá. E o Novo Testamento não é independente do Velho. Não tem jeito de entender o Novo se você não lê o Velho. Como é que começa o Novo? Mateus 1, versículo 1. Evangelho de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Se você não sabe quem é Abraão, quem é Davi, então você não sabe quem é Jesus. Então tem que ler o Velho Testamento. Entendeu? Você tem que ler o Velho Testamento, não tem outro jeito. Porque o Novo Testamento está parafusado no Velho. Ele depende do Velho. Ele não vai repetir coisas do Velho. Ele é o início do cumprimento do Velho. Entendeu? Mas não é o fim. Nós estamos ainda vivendo na Terra, então ainda vai acontecer muita coisa que vai cumprir as profecias do Velho Testamento. Vamos lá, então, para as festas. Eu vou ter que dar um curso rapidinho para vocês, mas depois eu vou mandar um PDF da apostila para o Davi e para o Lau, e aí eles podem divulgar para vocês. Um PDF que tem muitos versículos bíblicos, muito ensino sobre isso. E o que a gente vai fazer hoje é só despertar seu interesse, porque é muita coisa, e para você começar a ter uma noçãozinha do que Deus quis fazer com as festas. Então vamos lá. Quantas festas no ano? 3. Não é 2 e não é 4. É 3. A primeira festa é dividida em 3. A segunda festa é só 1. A terceira festa é 3. 3 mais 1 mais 3 dá 7. Nós podemos falar quantas festas? 3 ou 7. Os dois estão corretos. Mas eles subiam a Jerusalém 3 vezes no ano. Porque as primeiras 3 são juntas e as últimas 3 são juntas. Então não subia 7 vezes. Subia 3 vezes. A primeira festa é a Páscoa, que era no dia 14 do primeiro mês, que celebrava a saída do Egito, né? Celebrava Faraó, a figura de Satanás. Egito representa o mundo e a escravidão, o pecado. E o cordeiro pascual é Jesus, que pelo seu sangue nas portas e comendo o cordeiro por dentro da casa, nos livrou do diabo e do mundo. E nós saímos do Egito. Beleza? Mas tem cristão que para nisso, gente. Mas não é uma festa, é 3. E essas festas falam de sua vida pessoal, mas falam da igreja e falam da história da igreja. E falam dos últimos dias. Então a gente precisa prestar muita atenção sobre isso. Dia 14, então, é a Páscoa, a primeira festa. A segunda festa já começa na Páscoa e vai por 7 dias. Chama Festa dos Pães Asmos, Festa dos Pães Sem Fermento, Festa do Pão Pita. Quem já foi para Israel sabe que só, né, mas às vezes vai, no Brasil chama de pão sírio. É um pão que não tem fermento. 7 dias eles comiam pão sem fermento. O que isso significa para nós? Significa, fermento significa o quê? Orgulho. Gente, é uma abominação a igreja pagar o cara para vir dar testemunho que ele era pai de santo, ou ele era, como é que fala? Satanista, ou ele era depravado. Crente que é filho de crente que nunca bebeu, nunca fumou, no caso eu, nunca perdeu a virgindade antes do casamento. Não, isso aí não vale nada. Não dá igual. Não dá igual. Isso aí não vale nada. Mas se você foi satanista, se você foi, aí pode pagar caro. É 10 mil reais, é 20 mil reais, é 50 mil reais. Vende helicóptero, vende avião, vende jatinho. Gente,
Você acha que falar da sua conversão, você tem algum mérito? E aí tem gente que fala assim, meu patrão é ímpio. Fala a verdade. Por isso que ele não converte, porque você se acha melhor do que ele. Sabe o que a Bíblia fala? Que Deus salva os piores primeiro. Se o resto da sua família não é convertido, porque eles são melhor que você. Porque você era o pior, ele pegou, vou pegar o piorzinho primeiro. Quando a gente prega o evangelho, tem que pregar de baixo para cima, assim, ó, se Deus me salvou, você é fichinha. Fácil. Quando você tiver essa atitude, as pessoas não vão achar você um crente chato. Eles vão entender que você é uma pessoa humilde, quebrantável. E tem um irmão precioso que ele fala assim, as pessoas têm a coragem de dizer, você era a ovelhinha mais sem vergonha, saiu fugido, saiu pelo mato, o bom pastor foi atrás de você, correndo, e você corria dele, você corria dele, você corria dele. Aí ele chegou, conseguiu pegar você, pôs o joelho no seu pescoço e falou assim, renda, seu desgraçado, renda agora. E você, dá um jeito, né? Quebrou a perna, pôs o joelho no pescoço, eu tenho que me render a ele mesmo, né? Não é verdade? E depois você sai falando, quando eu encontrei Jesus. Então, sem fermento, 7 dias, significa que você fala, eu não mereci. Eu não sou digno de nada. Eu não sou melhor do que ninguém para ser salvo. Eu sou um sem vergonha que Deus comprou e Deus salvou. E eu reconheço que Ele fez e que eu não fiz nada. Então, quando você entra no reino de Deus, você tem que entender que você não presta, que você não era uma pessoa boa e que Ele teve misericórdia de você e que é tudo graça dEle, tudo misericórdia dEle. E 7 dias comendo sem fermento para poder lembrar disso. Essa é a segunda festa, tá? E está emendado com a primeira. Jesus morreu por nós, quando nós recebemos Ele, nós comemos pão sem fermento para dizer, a gente não presta, mas Ele é bom e me salvou e estou grato. Beleza. Não tem orgulho, não tem mérito, não tem nada disso. A terceira festa, essas duas festas aí tem datas, tá? Tem dia do ano. Páscoa é no dia 14 e a festa do Pães Asmos é 7 dias, contando o dia 14, tá? A terceira festa não tem data. É a festa do molho das primícias. Páscoa, Pães Asmos, molho das primícias. O molho das primícias não tem data. Sabe por quê? Porque quando você põe uma data fixa, todo ano ele vai mudar de dia da semana, não vai? Então, um ano vai ser segunda, outro ano vai ser terça, outro ano vai ser quarta, vai assim por diante, mas ele vai mudando. Se for ano bissexto, ele vai pular 2, entendeu? É assim. E essa festa do molho das primícias não tem data. Sabe o que fala? O dia depois do sábado. Qual que é o dia depois do sábado, gente? Domingo. Então não tem data, porque é o dia depois do sábado. Sabe por quê? Porque o molho das primícias fala de Jesus que ressuscitou e subiu a Deus. E Ele é o primeiro entre os mortos. Todos nós vamos seguir depois, mas Ele é o primeiro. Ele é o molhinho das primícias. Não podia comer nada antes de mover o molho diante de Deus. A hora que movia o molho diante de Deus, aí podia comer o resto da colheita. Que dia que Jesus ressuscitou mesmo? Fala alto. Vocês estão acordados? Domingo. Ninguém sabe que dia que ele morreu. Eles discutem. Uns falam que é quarta, outros falam que é sexta. Tem a sexta-feira santa, mas se for sexta-feira santa, ele não ficou 3 dias e 3 noites na sepultura. Mas se for no terceiro dia, pode ser sexta. No terceiro dia, é sexta. 3 dias e 3 noites tem que ser quarta. Ninguém sabe, não está claro. Eles ficam discutindo até hoje. Tem uns que acham que foi quarta, outros que acham que foi sexta. Não interessa. Ele morreu, tá bom? Não interessa. Se interessasse, ele falava. Não interessa, então. Fica não, só.
Mas o domingo fala claramente na Bíblia. Primeiro dia da semana, as Marias foram lá e a pedra não estava lá e foram na frente e encontraram. Então, Jesus ressuscitou no dia depois do sábado. E isso está no Velho Testamento. Milhares de anos antes de Jesus vir. E que dia que Jesus morreu? Na Páscoa. A primeira ceia foi na Páscoa. A primeira ceia não era só pão e vinho, não. Era cordeiro, era churrasco. Entendeu? Eles estavam celebrando a Páscoa de todos aqueles cordeiros que tinham sido mortos por séculos. Agora o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ia morrer na Páscoa. Então Deus está dizendo com isso que a Páscoa, pães asmos, molhos primícias, não é só coisa do Velho Testamento, não. É o menu do restaurante. A comida vem depois, igual você pediu, não é? Entendeu? Então, assim, as festas são uma figura das realidades. O Novo Testamento não tem muito negócio de sacrifício, negócio de todas essas coisas complicadas. O Velho Testamento não tem. Mas as festas têm. Por quê? Porque Deus cumpriu o que Ele prometeu. Todos os cordeiros falavam do cordeiro. Quando ele vai morrer? Não é qualquer dia, não. Ele morre no dia da Páscoa. Certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Daí nós temos, então, 3 festas que, na verdade, são a primeira festa. Tá? Aí acabou. Subiu para Jerusalém, fez Páscoa, Semana de Pães Asmos e Molho das Primícias. Beleza. Agora vamos para a segunda festa. Ou, no caso, a quarta, né? Mas é a segunda. Deu para entender? Sim. Que 3 na primeira e a segunda festa de subir para Jerusalém é 50 dias depois. Chama a festa das semanas. 7 vezes 7. 49 dias. Como é 49 dias depois daquele que também não tem data, que é Molho das Primícias, a festa de Pentecostes também não tem data. É o dia depois do sábado. Conta 7 sábados e o dia depois, que é um domingo. Quantos de vocês sabem o que está escrito em Atos 2, versículo 1? Atos 2, eu acabei de falar sobre o Espírito Santo descer, pela primeira vez. Eles ficaram em Jerusalém 10 dias, orando, esperando em Jerusalém, como Jesus falou, e o Espírito Santo desceu, como um vento impetuoso e chama de fogo sobre cada um, e falando em línguas, e as pessoas que vinham de todas as nações sabiam qual a língua e aquela coisa toda. Mas o que é a primeira frase de Atos 2:1, sem você olhar? O que é? Tem gente olhando ou não? Fazendo cola, tá pegando cola, não pode colar. Alguém sabe o que está escrito em Atos 2:1? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecostes significa no grego 50 dias. Na verdade, é o dia depois do 7º sábado, que é a quarta festa. Jesus falou com eles: espere em Jerusalém até que do alto venha. Eles não sabiam que se é um ano, um mês, um dia. Eles não sabiam. E fica em Jerusalém, espera aí, que vai vir a promessa. Fica aí. Eles não sabiam. Mas que dia que Deus resolveu mandar o Espírito Santo? No dia de Pentecostes. Ele está dizendo que as festas são profecias sobre o plano dele. Se é 3 vezes por ano, um ano representa o início do mundo e o fim do mundo. O primeiro dia de 1º de janeiro é o início do mundo e 31 de dezembro é o fim do mundo. Então, todo ano é um ciclo mostrando o que Deus vai fazer para cumprir todo o plano dele. Então, Pentecostes aconteceu no dia que Deus deu a lei no Monte Sinai. A lei em tábuas de pedra. Escrito pelo dedo de Deus. Deus falou em voz audível. Mas sabe o que o povo fez nesse dia? Moisés subiu por 40 dias, fizeram um bezerro de ouro, fizeram um carnaval, estavam todos despidos e imoralidade, sexo e todas as bagunças. Quando Moisés desceu do monte, ele quebra as tábuas. Quem é do lado do Senhor?
vai e mata todos os seus amigos, todo o pessoal que está nessa porcaria de coisa. E foram matar. Sabe quantas pessoas mataram? 3.000. 3.000 pessoas morreram naquele dia. Aí ele pegou o bezerro de ouro, moeu, fez pó, botou na água, bebe aí seus desgraçados. Né? E Moisés tinha coragem de quebrar as tábuas da lei que Deus escreveu. Aí ele teve que jejuar mais 40 dias, pegar outras tábuas, ele fazer as tábuas. A primeira foi Deus que fez, ele tem que fazer a segunda, mas Deus escreveu de novo, segunda vez. Sabe o que aconteceu no dia de Pentecostes? Sabe o que Jeremias fala lá em 31 a 33? O que ele fala? Eis que vem dias em que farei nova aliança com a casa de Israel, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Ah, que bom, Deus, só vai pagar a lei. Agora a gente vai ter de graça, a gente não vai precisar ser santo, nada. Não. A lei é Deus. E Deus não convive com gente que não é santo. Então a lei nunca vai mudar. Mas a nova aliança é que não vai estar escrita em pedra, vai estar escrita aonde? No coração. Quem vai escrever? O Espírito Santo. Ele desceu no dia que Deus deu a lei, que foi dada em pedras. Ele deu pelo Espírito no coração. Não é maravilhoso? A Bíblia é simétrica, ela é perfeita. Parece que não, mas quando você olha, o negócio é exato. Quantas pessoas converteram na pregação de Pedro? 3.000 pessoas. Quando veio a lei, 3.000 morreram. Quando veio a lei no coração, 3.000 converteram. Aleluia. Não é maravilhoso? É tudo simétrico, é tudo certinho. É coisa maravilhosa. E essa é a única festa que pode ter pão com fermento. Aí você fala assim, como assim? Começa sem fermento e agora tem fermento? Na verdade não pode ser queimado no altar, mas era oferecido como primícias. Em vez de avançar, regride. Na Páscoa não tem fermento e na Pentecostes com o Espírito Santo tem fermento. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa o seguinte: Deus tirou eles do Egito, então não tem mistura de nada. Mas tirar o Egito de nós, aí tem mistura, tem fermento. E quando Deus instaurou o Pentecostes no século passado, quanta bagunça, não é verdade, gente? Até hoje, pessoas que profetizam, que expulsam demônios, que salvam almas, que fazem maravilhas, mas que estão em adultério, que roubam dinheiro da igreja, que divide a igreja, que tem um ego do tamanho de Satanás, né? E está até hoje. Você fala assim, como assim? O Espírito Santo desce e a pessoa não é santificada? Não é mesmo, já falou no verso, também que não ia ser mesmo. Salvação na Páscoa é assim, ó. Você ouve a palavra, crê, você já é salvo. Na hora. Não demora. Não demora por quê? Porque é Deus que tem que fazer. E tudo que Deus faz é rápido. O nosso corpo vai ser transformado quando Jesus voltar. Sabe quanto tempo vai demorar? Abrir e fechar de olho. É milissegundos. Quando Jesus voltar, nosso corpo vai ser transformado assim. E quando você olhar para baixo, você vai ver que a terra está subindo. Você está subindo ao encontro de Jesus nos ares. Entendeu? Então, assim, isso é tremendo. Mas essa salvação da alma, aí é outra história. Aí é demorado. Porque o Espírito Santo não te santifica assim. Sabe por quê? Porque depende de você também. E quando depende de você, demora. Você tem que concordar. Você tem que reconhecer os erros que tem e arrepender e deixar. Você recebeu um morador novo no seu coração e ele vai começar a te repreender. E você tem que aceitar. Você entende? Então, a salvação, Deus já disse no Velho Testamento que Pentecostes seria um tempo de mistura. E isso a gente vê na história da igreja, que é verdade. Que é mistura. Bom, então já falamos de 4 festas, na verdade 2 subidas a Jerusalém, tá? E agora nós chegamos na última festa, que é no 7º mês, 3 festas.
trombetas, dia de expiação e festa de tabernáculos. Então, nós somos a geração pós-Pentecostes, pré-tabernáculos. Tá? Então, nós estamos começando a localizar onde nós estamos. Se você olhar a história da igreja, você olhar a história de Israel. Se olhar a história de Israel, eles tiveram Páscoa, que foi sair do Egito. Tiveram Pentecostes, que recebeu a lei lá no Monte Sinai. Mas eles prosseguiram para a terceira, que é tabernáculos? Explicar, não prosseguiram. Eles chegaram à véspera de entrar e falaram, não, a gente não consegue entrar, e ficaram 40 anos rodando e não conseguia celebrar a festa de tabernáculos. Parou nas duas primeiras festas, Páscoa e Pentecostes. Eles não conseguiram avançar para a última. O que é tabernáculos? Tabernáculos, vamos dizer assim, a festa de tabernáculos, que é a última festa, porque se você não entender tabernáculos, você não vai entender as duas que vêm antes, que é trombetas e expiação, tá? Você não vai entender as primeiras duas se você não entender a última. A última, Israel até hoje celebra, eles fazem barraquinhas de galho de árvore e ficam morando nessas barraquinhas 7 dias, para lembrar de que no deserto, por 40 anos, eles viveram em barraquinhas. A Bíblia fala que Jesus veio em carne e tabernaculou conosco. O que é um tabernáculo? O tabernáculo é uma morada provisória, móvel, que você monta, depois você desmonta, é frágil, não é bonito. Agora, tabernáculos significa que você entrou numa terra onde tem alvenaria, tem casa firme, sólido, mas uma semana você mora em tabernáculos igual naquela época para lembrar o que aconteceu. E quando Jesus veio em carne, diz que ele tabernaculou conosco, quer dizer, ele veio provisoriamente, num corpo humano, sabe? E morou entre nós. Mas é provisório. Esse corpo nosso é provisório. Ele já está programado para morrer. E a gente só consegue atrasar talvez um pouquinho, mas ele vai morrer. Esse aqui é um tabernáculo, isso aqui é uma coisa. Gente, você já percebeu tanto que nós todos somos feios? Já viu? Se a gente não fosse feio, a indústria cosmética não era bilionária. Não existe mulher feia, existe mulher pobre que não paga os cosméticos. Por quê? Aquelas mulheres bonitas de Hollywood, das novelas, é tudo feio se você vê de segunda-feira de manhã, entendeu? Nada a ver. É tudo feio mesmo. Então, esse corpo nosso, ele é provisório. E quando nós tivermos o corpo glorioso, que é permanente, que é de alvenaria, a gente vai celebrar como a gente era ridículo quando a gente era daqui. E a gente vai poder fazer bullying mesmo, né? A gente vai poder fazer bullying porque é mútuo, todo mundo vai estar na mesma coisa, né? Então, assim, você percebeu então que a festa de tabernáculos fala de nós recebermos uma casa do céu, um corpo glorioso, um corpo que não morre, um corpo que passa por paredes, um corpo que, sabe, que tem, sabe, um corpo imortal e glorioso e que o pessoal nem consegue reconhecer quem você era quase olhando, né? Vai ser maravilhoso. Só que a gente vai ter um período para poder lembrar como era quando nós estávamos aqui. Então, a festa de tabernáculos fala da volta de Jesus em um corpo glorioso, de nossa mudança para um corpo glorioso também, e fala de Deus morar conosco. Aleluia. Ele falou da Nova Jerusalém descer do céu e Deus vai habitar conosco para sempre. Aleluia. Então fala da nossa habitação num corpo glorioso e fala da habitação de Deus no meio desse povo que tem corpo glorioso, certo? Então isso não tenha dúvida. E a última festa do ano é a festa da colheita, é a festa das últimas chuvas, entendeu? Tudo isso, tem muita coisa aí, mas só para você entender. Agora, a igreja, não foi só Israel que regrediu, a igreja regrediu também em Pentecostes, porque Jesus morreu Páscoa, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, certo? Páscoa e Pentecostes eram figuras, já foram cumpridas na data certa, direitinho, sem problema.
Mas depois de Pentecostes, o que aconteceu? Ananias e Safira morreram porque mentiram para o Espírito Santo. Ninguém mais quis juntar aos apóstolos. Todo mundo parou de doar seus bens. Aquele amor, aquela coisa parou. E a igreja regrediu tanto que ela primeiro perdeu Pentecostes, depois ela perdeu a Páscoa. Perdeu tudo. Na Idade Escura, a igreja católica tinha a Bíblia em latim, ninguém entendia, ninguém sabia ler. A missa era em latim, era tudo místico. Nem os padres eram convertidos, nem o Papa era convertido. Gente, era um negócio horrível. Não tinha morte de Cristo. Sim, sabe? Tinha Nossa Senhora, tinha santos, tinha idolatria, tinha todas essas coisas. Mas quando veio Martinho Lutero, ele revoltou contra vender perdão de pecado. Ele jejuou, ele subiu de joelho em cima de caco de vidro, ele fez tudo que todo mundo não fazer e não conseguiu ter paz, não conseguiu sentir que estava perdoado. Aí Deus revelou para ele: o justo viverá pela fé, não é por obras. E Páscoa começou a ser restaurada. Não só Lutero, mas Calvino, Zwinglio e muitos outros, anabatistas, muitos outros. A luz voltou. E antes deles, o Wycliffe, o Hus, antes deles, 200 anos antes, 100 anos antes, sabe? Deus restaurou a Páscoa. E no século XX, com Azusa, Deus restaurou o batismo do Espírito Santo, Pentecostes. Ou seja, você sabe onde nós estamos hoje? Pós-Pentecostes, pré-tabernáculos. É isso que a gente precisa entender. Deus não vai repetir Pentecostes. Não é que vai deixar de ter batismo do Espírito Santo, dom de línguas, profecia, visões. Não vai deixar. A Páscoa também não vai deixar. Entendeu? A Páscoa continua valendo. Pentecostes continua valendo. Mas nós estamos em época onde Deus não vai repetir Pentecostes. Porque Pentecostes foi muito bom, mas muito ruim também. Porque até hoje nós estamos vivendo escândalos de pessoas cheias do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo, com fermento. Que Deus já avisou que ia acontecer. Não estranha. Não estranha. Ele falou assim: vai vir muitos naquele dia falando assim: não profetizamos nós em teu nome, não fizemos milagres. Você apartai de mim que não nos conheço. Você ser batizado, receber o Espírito Santo, é garantia que você é salvo? Não é como você começa, é como você termina. É como você termina. Porque o Espírito Santo é o poder de Deus para nos santificar. Então é um processo. Então nós estamos nas vésperas do dia de trombetas e o dia de expiação. Trombetas é no primeiro dia do sétimo mês. Expiação é no dia 10 do sétimo mês. E tabernáculos é no dia 14 do sétimo mês. Tabernáculos é uma semana, igual a semana de pães asmos. Mas o dia 1º do sétimo mês é festa de trombetas. Trombeta na Bíblia fala de palavra profética. Antes de Jesus voltar, ele fala em Malaquias: eu enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E esse profeta Elias vai chamar fogo do céu? Não, ele vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais. Ou seja, Deus vai usar o ministério profético para restaurar a família, que é um homem e uma mulher em aliança, criando filhos para a glória de Deus, porque isso é a imagem de Deus na terra. Então a família não deixa de ser importante nos últimos dias. A família é muito importante nos últimos dias, porque a família reflete Deus. Filhos que não têm pais não têm condições de conhecer Deus. Muito fácil, é difícil, sabe? Pais transmitem a imagem de Deus de forma imperfeita, mas transmitem. E ele vai trazer um ministério profético que vai converter o coração dos pais aos filhos. E isso é o dia das trombetas. E sabe por que eu digo que nós ainda não temos o dia das trombetas? Porque Pentecostes eu sei que tem, o século XX foi todinho. Gente, vocês sabem que a maioria das pessoas convertidas hoje
não seriam convertidas se não tivesse aquele grupinho de gente desprezado, chamado fanático, a maioria negros, desprezados, no barracão abandonado, e todo mundo zombando deles, dizendo que é um tipo de espiritismo espiritual, mas a maioria dos cristãos salvos hoje não seriam salvos se não fosse aquele povo. É aquilo que Deus fez na vida deles. Porque aquele fogo espalhou através do mundo inteiro e veio para o Brasil, com Gunnar Vingre, entendeu? Veio para o Pará e a Assembleia de Deus, e todas essas coisas maravilhosas que aconteceram. Depois veio a Quadrangular, depois veio várias. Deus fez coisas tremendas e nós não podemos desprezar, nós não podemos negar. Mesmo a Universal do Reino de Deus, com todos os seus pecados, todas as suas coisas, tirou milhares de pessoas da sarjeta, do alcoolismo, da macumba. Então nós não podemos ficar falando só mal, nós temos que entender que Deus usa pessoas imperfeitas, usa pessoas que estão cheias de fermento, mas Ele usa. Agora, se a pessoa vai ser salva ou não, aí é outro assunto, entendeu? É outro assunto. Se a pessoa perseverar, se a pessoa tiver arrependimento, se ela tiver humildade, ela vai ser salva, lógico. Mas se ela não tiver, ela pode ter sido usada por Deus, mas não vai terminar em bom lugar. Vocês entendem que Balaão, por exemplo, foi um profeta de Deus, que viu coisas maravilosas, está na Bíblia, a palavra dele é a palavra de Deus, e ele foi para o inferno? Entendeu? Então, assim, o fato da pessoa ser usada por Deus não quer dizer que ela vai ser salva. Deus usa quem Ele quiser, até jumento, né? Então, se Deus usar uma coisa, Ele pode usar quem Ele quiser, isso não é problema para Ele. Agora, se vai ser salvo, aí já é outro assunto, é outra coisa muito importante. Mas eu digo assim, que nós somos pós-Pentecostes, porque Deus restaurou Pentecostes, nós estamos vivendo esses, assim, até hoje, alguns resquícios de Pentecostes, alguma coisa, está muito menor a unção do que devia estar. O jeito que eles falavam em línguas é nível muito mais alto do que o nosso. O jeito que cantava no Espírito é muito mais alto do que hoje. Nós perdemos muito de Pentecostes, e Deus com certeza quer que seja levantado esse nível, sabe? Nós estamos com a vida de Pentecostes, estamos com o Espírito Santo, estamos com os dons, estamos, mas muito fraquinho. A maior parte das coisas que as pessoas hoje chamam de Espírito Santo não é Espírito Santo coisa nenhuma. É alma, é ânimo, é barulho, é show, mas não é o Espírito Santo. É ruim? Não, não é ruim, mas não é o Espírito Santo. Certo? O Espírito Santo é um negócio, leia o Movimento Azusa, leia as coisas, é diferente, é mais forte. Mas eu digo que nós ainda não estamos em trombetas, sabe por quê? Porque as trombetas, eles tocavam o dia inteiro e só fazia isso, só tocava trombeta e fazia sacrifício, só isso. Sabe o que é isso? O brasileiro não tem trombeta, mas tem fogos, não tem fogos. Dia de festa, todo mundo solta foguete, solta coisa, né? Fogo de artifício, Eles não tinham fogo de artifício, eles tinham trombeta. É tipo assim, cuidado, gente, que vem coisa aí para frente. Ó. Até hoje, Israel chama esses dias, 10 dias, do dia 1º até o dia 10, de dias terríveis. Eles sabem que esses dias são sérios. As trombetas não é só para anunciar a festa de tabernáculos, que é só alegria. A festa de tabernáculos é só alegria, gente, só alegria. Mas antes do tabernáculos vem um dia chamado dia da expiação. E aí vem o que ele falou hoje no início da reunião. Assembleia solene, arrependimento, alguma coisa muito mais profunda do que nós já experimentamos até hoje. Então não vem novo Pentecostes, vem dia da expiação. E a gente precisa entender muito bem o que é dia da expiação, sabe? Mas o dia das trombetas ainda não veio. Sabe por que eu disse que não veio ainda? Primeiro porque ainda não estou vendo a restauração da família como Deus quer que seja. O coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Segundo porque quando a trombeta soar, não vai ser para esse grupo, ou aquele grupo, ou aquele grupo. Era para reunir todo Israel, todas as tribos. Hoje nós temos muitas tribos, nós temos os reformados, nós temos neopentecostais, nós temos católicos carismáticos, nós temos muita gente boa, convertida, ama Jesus, teve Páscoa, tem até o batismo do Espírito Santo, tem Pentecostes, mas são tradições diferentes, e talvez sempre vão ter diferenças, porque é 12 tribos, Nova Jerusalém tem 12 portas, então a gente pode ser bem diferente e ainda ser salvo e respeitar uma outra tudo bem, mas quando toca trombetas, todas as tribos escutam.
Aleluia. Então, quando tem uma palavra de Deus profética nesses últimos dias, quem é de Deus em qualquer denominação, em qualquer igreja, em qualquer movimento, vai escutar. Aleluia. Então, quando você começar a ouvir isso, gente evangélico, teólogo, vai ser os piores inimigos. Eles vão falar assim, onde já se viu? Essa palavra, onde já se viu, tipo, desacredita. Você tem que ter visto, mas o tabernáculo isso nunca foi cumprido na história. Só a Páscoa, Jesus morreu na Páscoa, o Espírito Santo veio em Pentecostes. Nunca foi cumprido o dia das trombetas, nunca foi cumprido o dia da expiação, e nunca foi cumprido o dia do tabernáculo. Então, onde já se viu, nunca viu. E tudo que nunca viu, o ser humano não gosta. Ele gosta de coisa garantida. Ele gosta de coisa que todo mundo acha bom. Mas o que Deus vai fazer vai escandalizar. Vai ser diferente. Vai ser João Batista batizando gente que já era circuncidado. Aleluia. É gente convertendo de novo. É gente falando, eu fui crente há muitos anos, mas agora eu entendi umas coisas que eu nunca entendi. Eu encontrei os olhos de fogo de Deus. Aleluia. Então, gente, tem muita gente que vai se opor, que vai perseguir, e vai ser os nossos, que não estão abertos para coisas novas. Eles só querem coisas antigas. Eles só amam Moisés. Moisés nós sabemos, Jesus não. E mataram Jesus porque eles amavam Moisés e não amavam Jesus. O passado é fácil a gente gostar, tá? O passado é fácil porque não mexe com a gente. Agora quem está agindo hoje mexe com a nossa vida, nos ameaça, mexe com nossas convicções. E não tem histórico. Pode ser falso, pode ser verdadeiro. Entendeu? Mas ele diz, minhas ovelhas ouvem minha voz. Eles sabem. E gente, vai ter muito evangélico que vai ser contra, e vai ter muita gente do mundo que vai converter nessa hora. Porque eles estão olhando para a igreja hoje e falam assim, isso aí não quero. Mas quando eles verem a palavra de Deus, eles vão falar, isso eu quero. Isso é de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Eu não vou prolongar mais agora, porque eu acho que quando você fala mais ou menos por 1 hora, é o suficiente para pensar um pouquinho, dar um intervalo, orar. Mas na segunda reunião nós vamos falar um pouco mais sobre o que é o dia da expiação. E o dia da expiação é grave. É grave e está logo à nossa frente. Nossas trombetas anunciam. Então Deus precisa nos levar e nos preparar para esse dia. E Ele vai fazer isso. Porque Ele prometeu. Ele cumpriu as primeiras 2 festas, você acha que não vai cumprir a terceira? Ele vai. É garantido. O que não é garantido é se você vai fazer parte ou não. Aí é dúvida. Mas que Ele vai fazer, Ele vai fazer. E talvez Ele vai fazer com os piores primeiro, tá? Talvez Ele vai pegar gente do mundo que a gente não respeita, que a gente não tem nada a ver, e eles vão ser os principais nesses últimos dias. Nós temos que descer. Nós temos que abaixar. Nós temos que tirar o orgulho, a idolatria, sabe? Esse entusiasmo vazio. Nós temos que achar Deus. Nós temos que achar Deus. E aí, essa é a convocação geral, mundial, para a igreja de Jesus Cristo. E eu creio que esses abalos que está tendo é o início do que Deus está fazendo. Revelando coisas de 40 anos atrás, 30 anos atrás, pecados escondidos. Deus está abalando a igreja. Não está julgando o mundo, não, está julgando a igreja. E Ele falou que o juízo começa na casa de Deus. Amém. Então, gente, nossa vida tem que ser um livro aberto. Nós temos que estar aberto para ser envergonhado, ser, sabe, tirado do pedestal, sabe? Nós temos que estar vacinado, né? Passar pelo fogo agora, para que naquele dia a gente tenha só alegria. Amém, irmãos? Agora é hora séria, hora difícil, hora complicada. Mas, então nós vamos parar agora e vamos depois dar seguimento, né, para esse assunto, né? Mas como eu disse, eu mando o PDF para eles distribuem para vocês, leiam as escrituras, meditem sobre essas coisas. É uma apostila que tem perguntas, é uma apostila que a gente dá nos cursos lá no Monte Mor, no CPP, a gente dá, assim, mas a gente dá tipo meses, né? São meses de aula
E então eu estou dando só uma visão panorâmica. Mas quando você começa a meditar, você começa a ficar admirado como Deus escreveu o plano dele e ele vai cumprir. Você percebe que não é só uma coisa do Velho Testamento que eu estou falando. Estou falando do Novo Testamento porque Jesus morreu na Páscoa e o Espírito Santo desceu no Pentecostes, certo? Então, se Deus, no Novo Testamento, respeita o que ele fez no Velho, e ele cumpriu 2 festas, ele não vai cumprir a terceira? Não faz sentido, certo? E depois a restauração, a reforma protestante, e depois agora o avivamento pentecostal. Se Deus, ele está restaurando na mesma ordem. E nós estamos novamente no limiar de uma coisa tremenda, mundial, global, cósmico, que vai começar a preparar para a volta de Cristo. Então nós vamos ter dias maravilhosos e dias terríveis. Essa é a meteorologia espiritual. Vai ter dias terríveis e dias maravilhosos. E vai separar a palha do trigo e as pessoas falsas das pessoas verdadeiras, e vai vir muita confusão. Mas vai ser muito bom também. Amém? Amém. Eu espero que você fique do lado certo. Amém.